Olá pessoal, tudo bom? João Vitor Wrobleski, estudante de psicologia, e hoje vamos estar trabalhando com o conceito da psicanálise. Não é muita novidade aí que a psicanálise me é de grande apreço, e hoje nós vamos estar trabalhando com o conceito de negação dentro da visão psicanalítica. O que é a negação e como funciona isso no psiquismo do indivíduo. Então a negação nada mais é do que o que já se tem, de certo modo, no senso comum, alguma coisa, que é realmente o ato de negar que algo aconteceu ou que algo acontece. Então, realmente dizer que não é assim, não acontece, não faço. Porém, isso nós entendemos dentro do senso comum, mas dentro da psicanálise nós temos uma dimensão muito maior. Como sempre, na psicanálise é mais complicado. Então, geralmente no senso comum se entende a negação como uma opção do indivíduo consciente e que ele faz por má fé, como diria Sartre, metendo Sartre no meio da psicanálise, né? Freud arrancaria a minha cabeça nesse momento. Mas se entende dentro do senso comum que quando um sujeito nega um acontecimento, digamos, por exemplo, uma pessoa que bebe, e ela nega o consumo de álcool. Não, eu não bebo, ou então no máximo eu bebo socialmente, ou fumante, mesma coisa. Geralmente fumante ele não tem a opção, né, de dizer não fumo, mas ele vai te dizer que ele para a hora que ele quer, que ele, se ele quiser, ele larga. Então isso não deixa também de ser uma negação, porém é uma negação do vício e não do uso. Então, não que ele esteja negando que ele usa o cigarro, mas ele nega que ele é viciado e controlado por esse vício. E o porquê da negação, então? Dentro da psicanálise se entende que quando o indivíduo ele age desse modo negando o que ele faz, o que acontece ou o que aconteceu, é porque aquela informação é pesada demais para ele trabalhar e ele não consegue trabalhar conscientemente com essa informação naquele momento. Então é importante também destacar que a negação ela não é, muitas vezes, ela não é um ato consciente. Então, algumas vezes, sim, o sujeito está negando por realmente estar mentindo e ponto. Mas, em muitos casos, ele realmente nega de uma maneira quase inconsciente. Então, ele chega a... É como se diria, que usando o senso comum mesmo para explicar para quem não tem o devido conhecimento na área de psicologia mais aprofundado. Então, perdoem esse uso, não é a interpretação exata da situação, mas é o que eu posso fazer para que as pessoas de menor conhecimento na área de psicologia tenham um entendimento acerca, é como se o indivíduo acreditasse na própria mentira. Não é isso, como eu disse, é uma coisa mais complexa, mas é o que eu posso fazer para facilitar para quem não tem um entendimento tão amplo na área de psicologia. Então o sujeito ele nega com tanta ênfase e com tanto poder essa situação que ele próprio chega a crer na sua negação. Então não é que ele minta conscientemente, mas ele realmente nega de um modo que é como se para ele realmente não existisse. E aí a negação a gente vai de situações como as referidas anteriormente, do vício, que o vício é uma das primeiras, até por isso se diz na maioria dos grupos de auxílio psicológico, ou as psicoterapias, ou então só para os grupos de autoajuda, como é o caso de Alcoólicos Anônimos, entre outros aí. Um dos primeiros pressupostos desses grupos é a aceitação do vício, que é justamente a oposição à negação. Por quê? Porque enquanto esse indivíduo estiver negando esse vício, ele não vai ter uma condição de trabalhar com isso, porque ele não vai ter uma dimensão do problema. Então, somente a partir do momento que ele deixar de negar e entender que ele realmente está em uma situação complicada, aí também vai depender muito da vontade dele. Então, o vício ele é uma questão totalmente relativa à vontade do indivíduo. Não adianta, como algumas medidas aí já foram tomadas há algum tempo pelo governo, de internamentos à força, isso é a coisa mais ridícula do mundo. E nenhum bom psicólogo que compreenda a psicologia da maneira adequada compactua com esse tipo de atitude. Porque realmente a promoção de bem-estar do indivíduo e de largar o vício só vai ocorrer a partir do momento que for da vontade desse indivíduo. Mas enfim, não é a temática deste vídeo, então voltando para a questão da negação.
Essas são as negações mais óbvias, que são a negação de vício, a negação de trauma já começa a ser um pouco menos óbvio. Então ocorre, por exemplo, situações onde a mulher é estuprada, e aqui eu costumo usar o exemplo clássico de mulher estuprada, porque na minha concepção é uma coisa bastante impactante. Então eu realmente tenho, talvez por eu ter uma visão, até por isso que eu me identifico com a psicanálise, por ter uma visão do sexo e da sexualidade, uma visão muito agradável, muito de promoção de vida, de bem-estar, de prazer, me é muito inconcebível a questão do estupro. Então por isso que eu costumo usar esse exemplo, porque realmente para mim é impactante essa situação. Então, no caso de uma mulher estuprada, por exemplo, ocorre, em alguns casos, isso não estou falando que todos os casos ocorrem, mas em alguns casos, ocorre de a mulher, inclusive, negar que foi estuprada. E aí muitos acham que ela está protegendo o estuprador. Realmente, é aquela velha história. Quando leigos se metem a falar como se fossem profissionais, só falam porcaria. E realmente o exemplo claro, é alguém se meter a falar como se fosse um psicólogo que a mulher que foi estuprada está protegendo o estuprador. Isso é tão violento quanto o próprio estupro realizado, uma pessoa dizer uma imbecilidade dessa. Então, na verdade, o que essa mulher está fazendo? Por que ela está negando que ocorreu estupro? Porque ela está tentando proteger a si mesma. Porque aquilo é tão impactante e é tão difícil para ela trabalhar e aceitar que aconteceu isso com ela, que ela prefere negar e fingir, entre aspas, entenda-se muito grande essas aspas, fingir que não ocorreu. Então ela prefere fazer de conta que não aconteceu do que trabalhar com toda aquela carga de sentimentos naquele momento. E aí nós temos as negações mais extremas, que são inclusive as negações inconscientes, né? Que é a situação onde realmente essa mulher empurra para o inconsciente esse ocorrido do exemplo anterior e acaba inclusive esquecendo, literalmente. Então já não é mais nenhuma negação, não, é esquecimento mesmo, que é o ato de recalque que é tido dentro da psicanálise. Então ela recalca para o inconsciente essa lembrança, porque é muito forte, é muito impactante para ela trabalhar com aquilo naquele momento. E aí nós temos várias formas de negação, essas são algumas delas, mas a negação é muito importante de ser trabalhada, e principalmente também é importante se compreender, como dito anteriormente, que ela é muitas vezes um ato inconsciente. Então não é que o indivíduo realmente esteja mentindo por vontade própria. Ele realmente faz isso como uma defesa do seu psiquismo, e é algo quase que, novamente, de certo modo ofendendo o Freud, né? Porque Freud não gostava dessa questão de instinto, mas é quase como se fosse uma defesa instintiva do psiquismo de maneira geral, tanto inconsciente quanto consciente. Para conseguir trabalhar com essa situação, o sujeito acaba negando, e o que acaba não trabalhando. Então, geralmente, essa situação, posteriormente, essa situação negada, ela vai retornar. No caso dos vícios, vai chegar um momento em que o preço pelo vício vai ser tão caro que ela não vai ter mais como negar. Então, vai perder familiares, vai perder amigos, vai perder dinheiro, vai perder muitas situações do seu dia a dia. Ela vai ter muitas perdas, muitos prejuízos, até um nível que ela já não tenha mais como negar que ela é viciada. Que realmente vai cair a ficha, ela vai entender, não, a situação está complicada, realmente é um vício. Se ela não entender, paciência, mas ela vai realmente ter o seu seguimento aí pro destino cabível. Enfim, espero que isso tenha contribuído com quem assistiu esse vídeo. Então é importante entender esse conceito de negação. Para as pessoas que não trabalham na área de psicologia, é interessante esse conceito, até mesmo para estar entendendo algumas situações, como o referido da mulher que é estuprada, algumas situações de crianças que são terrivelmente espancadas e torturadas, para não estar emitindo opiniões leigas e estar falando besteira e estar agredindo a pessoa mais ainda com falando asneiras. Para quem é da área de psicologia, nem se comenta, né? Aí já é necessário expandir um pouco e ir para além deste vídeo e estar realmente lendo o material de embasamento, porque a negação é um conceito importantíssimo de compreender. Mesmo que você não pretenda trabalhar pela área da psicanálise, é importantíssimo se entender porque você vai se deparar com a negação do paciente. Mesmo que você atue pela comportamental, pela cognitiva, pelo existencialismo, você vai chegar um momento que você vai se deparar com a questão da negação em um paciente.
Obrigado a todos por assistir esse vídeo. Acessem o canal, se inscrevam. Vocês conseguem ter acesso a outros recursos quando se inscreve. Também me ajuda a destacar o canal. Clique em gostei, que também ajuda a destacar o vídeo. E até o próximo vídeo. E continuem acessando aí o canal e assistindo as próximas postagens. Obrigado a todos pela atenção.